Hoje eu estava lendo um livro e ele trouxe um aspecto que eu achei muito interessante. A gente até notícias são news. E o lado da notícia, ela sempre pende para algo extraordinário e muitas vezes negativo, porque o ser humano, ele valoriza mais o negativo, ele se impressiona mais com o negativo. E sempre vai ter alguma coisa ruim para falar para ir para as notícias, para os noticiários. E quando você pensa nas coisas boas que são recorrentes, que acontecem todos os dias, elas se diluem nisso e a gente não dá valor. E aí o autor, ele discorre sobre hoje tem pelo menos mais uma pessoa que aprendeu a ler, que não sabia ler. E hoje tem X% a mais de privadas em casas, que esse é um fator importante para a vida social, saúde, para a longevidade. E nesses incrementos tão pequenos passa despercebido. Mas você está no mercado há 33 anos. E embora eu acho muito difícil você tangibilizar o que mudou ponto a ponto, dia a dia, ano a ano, você com certeza tem uma visão de onde a gente está e aonde você começou a carreira 30 anos atrás. Me fala um pouco o que mudou no mundo empresarial brasileiro e aonde a gente está. Estamos num lugar melhor? Não estamos num lugar melhor? Interessante a pergunta, difícil a resposta. Aham. Eu acho que do ponto de vista técnico das pessoas que atuam, eu acho que melhorou. Do ponto de vista dos entes de mercado, se você for parar para pensar, nós temos poucos empresários hoje no Brasil. Os grandes empresários sumiram. Se você parar para pensar, tem dois ou três. Antigamente, em cada indústria, você conhecia quem eram os empreendedores, os empresários de verdade. Eu acho que uma parte é porque o mundo mudou. Então, hoje a dinâmica é: eu tive uma ideia, no dia seguinte eu virei empresário, depois do dia seguinte eu vendi a empresa. Então, tem que pensar um pouco que mudou o perfil do comportamento empresarial. Mas eu acho que o Brasil, como economia e como um país para se viver, piorou demais. Infelizmente, essa é a minha visão. E as pessoas param de acreditar. Você sabe, enfim, quantas pessoas estão querendo ir embora daqui, que não aguentam mais a violência, que não aguentam mais o discurso político. Isso é muito ruim para o país. E quando eu vejo isso refletido, já que você tocou no tema da imprensa, a imprensa hoje é muito dirigida, né? Eu não ouço mais nenhum, não assisto mais nenhum jornal, nem TV, leio apenas o valor econômico, que é importante para a minha profissão, mas é muito cansativo a direção que se dá. E normalmente a direção que se dá é da catástrofe, é da coisa ruim, né? E poucos jornalistas realmente têm essa capacidade de ser mais neutros, né? Então, voltando um pouco à pergunta, eu acho que tecnicamente melhorou, empresarialmente mudou e não necessariamente mudou para melhor. Achei interessante o aspecto empresarial. De fato, a gente tem menos. Mudou o perfil do empreendedor, sem dúvida nenhuma. Hoje, o empreendedor é tipicamente aquela pessoa que quer ficar rico rápido. Ele não, ele não tem tanta paixão de construir algo, de deixar um legado. Ele quer construir, fazer, vender, ficar rico e sei lá o que ele vai fazer da vida, né? Mas, por outro lado, eu vejo muitos empreendedores brasileiros cansados, porque eles estão trabalhando, eles estão investindo, o que eles tiram da empresa para eles, na pessoa física, é pouco. E aí ele vê aquele outro que fez, vendeu o RAI, né, andando de barco por aí, para falar, sei lá, qualquer trivialidade, e ele se compara: "Poxa, eu tô aqui, tô ralando, cansei", né. Então, falta um pouco dessa visão de longo prazo. Falta lembrar que muitas das pessoas que tiveram muito sucesso na vida, tiveram sucesso com 50, com 60 anos, não foram com 20. E essa, obviamente, tem as exceções que mostram a regra, o Zuckerberg é um deles, né, mas o Zuckerberg é exceção.
A maioria das pessoas que construíram coisas relevantes, que realmente ficaram ricos, que deixaram legado para a sociedade, conseguiram construir isso com 50 anos, com 60 anos, com 70 anos. Então eu acho que eu sinto falta dessa mudança de perspectiva. E eu falo para quem quiser me ouvir, a gente tem que se reinventar, porque a gente vai viver mais. A gente vai morrer com 100, 120 anos. E para você morrer com 120 anos, você tem que ficar ativo até os 100, produtivo até os 100. Talvez você não vai ser mais advogado do Matos Filho com 100 anos. Muito provavelmente, em um ponto da sua vida, você vai olhar para o seu CV, você vai ter isso, o seu CV é uma lista das coisas que você não quer mais fazer. Mas você vai estar ativo, você vai estar trabalhando, você vai estar contribuindo para a sociedade e, de repente, você, Moacir, vai ser vai criar algo que faz a diferença e que tenha um legado. Só falando uma questão, a gente fala muito da riqueza, do ponto de vista da concretização do sucesso financeiro, mas a riqueza não é isso, né? A riqueza, como você falou, é a riqueza de transformar pessoas. É muito mais importante do que o sucesso financeiro, né? A riqueza de construir um legado é muito mais importante. E essa riqueza não vem com resultado rápido. E a maioria dos jovens pensa só no resultado financeiro. E eles, em sua grande maioria, quando dão certo, eles não sabem o próximo passo, porque eles não aprenderam. Eles têm o mérito de terem tido uma ideia, mas o que eles criaram? Eles criaram só uma riqueza financeira para eles, né? Então o mundo precisa de um momento aí de se repensar, de se refazer, que é exatamente o que você falou, até porque, como diz o meu próprio terapeuta, quando a gente fala em aposentadoria aos 65 anos, ele fala, você está maluco, porque você vai viver pelo menos até os 100 anos, né? Que a gente não consegue enxergar, mas é uma realidade. E eu acho que a gente tem que se reconstruir, se refazer como indivíduo. Depois de ouvir toda essa história, talvez você esteja pensando, será que faz sentido eu vender minha empresa? Se você está na dúvida, me manda uma mensagem, vamos bater um papo. Pode me procurar através do LinkedIn, que eu te respondo. Ou, se preferir, me manda um e-mail, josé.securato@spadvisors.com.br. Vamos pensar juntos se um M&A faz sentido para você.